Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. E hoje eu estou com uma super mulher, Cíntia Aguiar. Obrigada, Cíntia, pela sua presença. A Cíntia é diretora executiva da RHF Talentos em Brasília. Ela é mentora de empresas, ela é consultora de carreiras. Ela faz muita coisa. Cíntia, por favor, se apresente aqui para a gente. Eu que agradeço, Gisele, a oportunidade de estar aqui trazendo essa conversa, esse bate-papo para quem está nos assistindo, um pouquinho mais do meu trabalho, como você mesma disse, né? Eu sou hoje diretora executiva da RHF Talentos, sou orientadora de carreira, e o meu principal foco, o meu principal objetivo é conseguir ajudar tantas pessoas que precisam de um trabalho, de encontrar essa empresa, quanto também de ajudar esse empreendedor, esse empregador, a empresa a encontrar esse talento, né? E melhor que tudo, reter, fazer com que ele combine com o cargo que ele está precisando ali dentro da empresa alinhar. Sim, Então, essa sou eu, estou aqui para contribuir, quero ajudar todo mundo. Vamos juntos, Gisele, muito obrigada que pelo convite. legal! E eu já estou te interrompendo aqui porque eu já estou com muitas assim, curiosidades sobre esse seu trabalho também. Quando você fala assim, alinhar o candidato com a empresa, para quem não está nessa área, parece ser muito simples. É simples tudo isso, Cíntia? Me fala um pouquinho sobre isso. O candidato conseguiu uma vaga, o empresário lá conseguiu o candidato, como é que é essa parte? Simples não é, tá? O que a gente precisa fazer é trazer para a consciência o que é que está sendo buscado. O que acontece hoje no mercado? A maioria dos candidatos, eles saem atirando para todo lado. Eles encaminham o currículo para tudo quanto é vaga. Então, eles não têm muita ideia daquilo que ele quer fazer, ou daquilo que ele gosta de fazer, ou o que é que ele pode fazer. Aí eu já entro um pouquinho na parte comportamental, porque nós somos pessoas que vibramos em determinadas funções, determinados comportamentos. Então, a gente tem uma missão, a gente tem uma forma de trabalhar. E aí, quando o candidato ele vai só pelo cargo, ou só pelo dinheiro, ou só pela necessidade de precisar de um emprego, ele não consegue alinhar. É exatamente isso, ele não consegue alinhar, ele não tem muita noção para onde que ele está indo. E aí ele cai em qualquer emprego e ele fica insatisfeito, ele fica infeliz porque ele não tem os resultados que lá antes, quando ele estava procurando essa vaga, ele imaginava que poderia ter. E quando a gente fala alinhar, é exatamente essa questão. O que a empresa precisa? O que o candidato tem? Então, olha só, vamos parar por aqui. Se você trabalha com recrutamento e seleção, se você tem uma empresa que trabalha, né? Se você já está dentro de uma organização e é a tua função, né? Fazer esse processo seletivo, então preste atenção, que agora vai vir muitas informações importantes. Cíntia, então, olha só, você está me falando que há muitos dos candidatos que a sua empresa trabalha, né, vai recrutando, eles não têm a menor noção sobre como que vai ser as ações deles lá naquele trabalho. Só vai pelo dinheiro, só vai pelo cargo e ponto final. É mais pela parte técnica. E não só tanto pela parte técnica, vai por dinheiro. Dá para Pelo mim, pronto. salário. Ele vai pelo salário. Pelo E o pior salário. não é isso. O pior não é isso, Gi. O principal problema começa, sabe aonde? Quando a empresa não consegue fazer a descrição do cargo. Ele Hum, não consegue descrever qual a vaga. E nem ele sabe o que ele quer. Ele sabe que ele precisa de resolver um problema na empresa dele. Qual que é o problema na empresa dele? Tem ali uma função, uma área que não está sendo atendida, a equipe não está conseguindo atender, aí ele vai e coloca lá um anúncio de qualquer jeito e acredita que ele vai encontrar alguém para poder ocupar aquele cargo. E aí, quando a principal coisa que a gente pede para esse empresário, para a pessoa que decidiu que precisa desse cargo, é descrever o que é que esse candidato precisa ter. legal. Precisa E ter que tipo de competências é importante colocar nesse cargo, Cíntia? aí a gente vai falar tanto de soft skills quanto de hard skills, entendeu? Vamos traduzir para quem ainda não sabe esse linguajar. Exatamente, eu vou traduzir. São as habilidades, né? Quais são as habilidades que esse candidato precisa ter para poder cumprir a vaga? Quem que está mandando a vaga? Só que se a empresa não fizer uma descrição dessa vaga de forma correta, ele não vai conseguir encontrar o candidato correto. Olha Então, que
É uma sacada que a gente, para muitos, vai falar, mas isso é óbvio. Não é óbvio, né, Não é, Cíntia? A não é. gente que trabalha diretamente com as organizações, a gente que sabe a importância desse mapeamento, de entender as descrições da vaga, a gente encontra a grande maioria, comigo é a grande maioria, não sei com você, Cíntia, que as pessoas não fazem a tarefinha básica, né? Não, Antes não disso, faz. não fazem, né? E Infelizmente. começa pela empresa. A empresa, a primeira coisa que ele precisa pensar é essa vaga, esse cargo. Quem é que eu preciso para estar aqui, que vai cumprir exatamente as atividades, as tarefas que eu necessito para que eu tenha o resultado esperado? E ele já tem dificuldade aí. Aí ele pensa, ele quer que alguém combine com ele. Ele fala, eu quero uma pessoa igual eu, porque eu faço tudo, porque eu sou uma pessoa, eu sou 10, eu sou um cara, eu resolvo tudo. Quem disse que ele precisa ter uma pessoa como ele? Será? A Mas gente será? precisa, a primeira coisa, pensar na vaga. Quem manda? O cargo. Como que é esse cargo? Qual que são as habilidades, né, técnicas que eu preciso para esse cargo? Qual é o conhecimento que ele precisa ter? E mais, quais são as habilidades comportamentais que eu preciso ter para esse cargo? Adianta, Gi, eu pegar que sou uma pessoa totalmente agitada, que eu não consigo ficar muito tempo na mesma rotina, na mesma função, e colocar ali para trabalhar em frente a um computador fazendo tarefas repetidas? Não vai resolver. Não vai. E daí, olha o que a Cíntia está falando, gente, é muito importante. Primeiro, hard skills, são as habilidades técnicas. Será que eu preciso que essa pessoa fale inglês? Que essa pessoa saiba mexer em Excel? Que essa pessoa Exatamente. saiba operacionalizar o software X, Y, Z? As habilidades técnicas são extremamente importantes, tá? Por quê? Sim. Para facilitar o trabalho. Só que só elas não, Não, assim, não. gente, não vai ajudar tanto não, pelas pesquisas que eu já vou falar para vocês. Aí vem o quê? As soft skills, as habilidades comportamentais. Como a Cíntia falou, eu quero uma pessoa mais agitada, mais centrada, uma pessoa mais ousada, mais detalhista, uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa super paciente. Só que as empresas, infelizmente, não vamos generalizar, mas muitas Uhum. das empresas acabam esquecendo de mapear o comportamento do cargo. Na verdade, Exatamente. muitas já malemar mapeiam a habilidade técnica do cargo. Quem dirá o comportamento do cargo? E isso, Cíntia, você percebeu que faz total diferença na hora da contratação. Total diferença. A gente já cansou de divulgar a vaga, de anunciar a vaga. Isso porque a gente entra, primeiro contato ali com a pessoa que está fazendo a requisição dessa vaga e desenha com ela qual é o perfil desse candidato. Como é difícil desenhar o perfil desse candidato. Geralmente esse gestor, ele não tem ideia do que... Mas eu tenho que pensar nisso. E você falou uma coisa muito importante, Gi. Geralmente ele vira e fala assim, eu quero que seja assim. E não é isso que a gente precisa levar em consideração. Não é o que eu quero. Não é o que eu quero, é o que é preciso. O que eu preciso para que essa vaga funcione? O que eu preciso para que esse cargo tenha um resultado que realmente vai somar na empresa? E isso não é, ele não consegue compreender isso. E, É a parte infelizmente, onde a gente perde mais tempo. eu sei o que você está falando e perde muito tempo. E como a Cíntia falou lá no início, eu quero alguém como eu e ponto final. Mas será que para aquele cargo eu preciso realmente de alguém como eu? E é isso que dificulta muito, porque depois, gente, o candidato lá foi recrutado, malemar, tadinho, aí ele entra na empresa, ai, como esse colaborador é horroroso, como ele é ruim, que funcionário terrível que você me entregou aqui, Cíntia, né? E aí a culpa é de quem está recrutando, aí a culpa é do coitado do funcionário, que tadinho, sem Que conhecimento enganou. nenhum. Hã? Que enganou. A gente escuta muito assim, essa pessoa me enganou, na entrevista foi assim, 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 assado. Ela me enganou, ela fingiu direitinho, que ela não é o que eu queria. Óbvio que ela não é o que eu queria, isso não foi alinhado. Você É, precisa primeiramente ser alinhado. é aquele jargão, né? Se a gente não sabe o que quer,
qualquer coisa vai vir, gente. Qualquer Exatamente. coisa vem. Exatamente. E eu senti interessante, assim, vamos voltar um pouquinho na atração desses candidatos. Ok, a empresa já mapeou o comportamento do cargo, você já ajudou, a empresa já mapeou as habilidades técnicas que ela quer para aquele cargo. E aí é interessante também como divulgar, né, nos folders, nas imagens, né? A gente vai trazer algumas dicas para você que trabalha, então, criando, né? Você precisa reter, porque se dependendo da forma que você já sabe o que você quer, dependendo da forma que você vai divulgar, vai vir muita gente que não é muito interessante aí, né, para aquele cargo. Vamos dar alguns Exatamente. exemplos? Então, assim, a gente sabe, a gente está falando aqui, né, da parte comportamental, a gente é pautada pelo estudo, né, do William Moulton Marston, que é da metodologia DISC, onde tem 4 perfis predominantes aí, cada um tem seu estilo. Então, nos vídeos passados já falei muito sobre isso para vocês, então vamos prestar atenção, de repente, em algumas dicas para atrair esses candidatos? Então, vamos supor, se você sabe que seu candidato ele precisa ser assim um dominante. Você já sabe mais ou menos, olha, eu quero que ele seja mais dominante, tem as características mais dominantes. Um exemplo como ousadia, determinação, objetividade, né? Enfim. Então, como será que a gente poderia estar fazendo, né, no folder, Cíntia, né? Essa atração desse candidato. Um exemplo que eu anotei aqui. É legal as palavras, né, Cíntia? Ah, gente, imagine você falar assim para um cara que é, ó, faca na caveira, com tudo, e falar, olha, venha participar, venha ser um colaborador, colaborar com todo mundo. Aqui é uma empresa familiar. Você acha que vai conseguir atrair esse tipo de candidato, né, Cíntia? Eu acho que vai ser meio difícil, não vai ser, não? É bem difícil. Engraçado você falando isso, já houve casos da gente divulgar uma vaga usando uma linguagem, usando uma imagem, né? Ali a template que a gente usa, e a gente não ter tanta candidatura, não vir tantos candidatos. E a gente precisa voltar atrás e fazer uma nova divulgação, um novo anúncio, com outra forma de atrair esses candidatos. Então, assim, é outra linguagem. Aí a gente começa a pensar, quem é que vai ler isso aqui? O que essa pessoa precisa ter aqui que vai atrair ela, que vai fazer ela se candidatar? O que é que tem nesse anúncio que não estou atraindo as pessoas certas? Então, isso mesmo. Então, Então, já houve vezes. já teve, né, Cíntia? Além Já. da gente, né, eu e a Cíntia, a gente trabalha, né, com um software bem legal que a gente já consegue atrair os candidatos pelo comportamento deles, o que nos facilita muito. Mas, como a gente já tem uma noção de qual é o comportamento predominante, a gente então gera esse link, mas com um template chamativo direcionado para aqueles comportamentos. Então, um exemplo, se eu preciso de um candidato mais dominante, são palavras mais assim, ó, venha vencer, resultados, né? É uma pessoa guerreira, né? São imagens fortes de suor, talvez, né? De conquista. A gente precisa trazer essa imagem, umas cores mais fortes. Um exemplo que o Não, e Dom... desafiando ele, né? Se você é o Desafiando. cara, se você é a pessoa que gostaria, que se sente bem fazendo assim, aí você desafia, aí o cara, o que ele tem? Desafio puro, ele vai, puf, corre, fazer essa vaga para mim. Eu sou essa pessoa. Exatamente. E se por Eu exemplo, isso é legal, então ele coloca pessoas na imagem sendo desafiada, sabe? Uhum. Escalando montanha, sei lá, alguma coisa que remeta ao esforço, ao desafio, à conquista, né? A ele vencer as metas, batendo metas, enfim, a possibilidade de você conseguir mais atração desses tipos de candidato vai te ajudar nesse momento. Falando um pouquinho agora, desculpa, quer Quero complementar? falar. Aí, quando é um perfil mais analítico, a gente já percebeu que se a gente colocar as palavras num texto, entendeu? Assim, num texto, coloca o primeiro parágrafo, o segundo. Não funciona. Pro analítico Precisa ou ser dominante? o Dominante, né? Pro o analítico. o analítico ele precisa ser por tópicos. Interessante. A gente precisa fazer bem assim, organizado, tá? E palavras curtas, frases curtas e por tópicos. Toda vez que alguém da área de marketing, da área de tecnologia, a gente já percebeu que é diferente a forma deles se conectarem. É muito diferente. Muito. Até porque o analítico, se você ainda não sabe, quem está nos assistindo aqui,
Ele é uma pessoa muito detalhista, calculista, uma pessoa bem reservada, introspectiva. Então, a arte tem que ser mais sóbria, uma arte mais séria, uma arte onde gera uma reflexão. Isso é E bem importante. clara, né? E bem clara, tem que estar bem clara as informações. Clara, assim, ela tem que ter um começo e meio fim, né? Tem que estar muito com muitas especificações, detalhamento sobre aquela vaga. E isso vai atrair muito mais. Olha que interessante. Os tipos de palavras que a gente pode usar. Aqui tem procedimentos, seriedade, formalidade, né? Regras definidas. Se você entrar no seu texto, usar esse tipo de palavra. Colocar dados técnicos também é muito importante, né, Cíntia? Porque ele é Muito. pautado por área técnica. Então, olha como a Cíntia falou e faz todo sentido. Então, olha, nós estamos falando aqui de atração de candidatos. Nós já mapeamos o comportamento, já mapeamos as habilidades técnicas, agora a gente precisa atrair esses candidatos, né? Vamos falar do influente agora? Então, nós já falamos do dominante, do analítico e dos influentes. Sim, se a gente quer atrair os influentes para o nosso trabalho aqui, para algum cargo aí da empresa, gente, você tem que fazer uma arte muito alegre, muito divertida, colocar pessoas sorrindo, se divertindo. Olha que interessante algumas palavras que eu anotei aqui, ó. Felicidade, bem-estar, diversão, ó. Nós importamos com você, nós importamos com a sua felicidade, nós importamos com o seu bem-estar, né? Popular, cores mais vivas, mais entusiasmáticas, né, Cíntia? Você já conseguiu ver que conseguiu atrair mais assim? Totalmente, totalmente. E outra coisa que a gente percebe bastante quando a gente precisa de um perfil influente, como isso é claro. Quando a gente precisa de alguém para área de atendimento, relacionamento com o público, que sabe que é uma pessoa que vai ficar ali direto com o cliente, que vai ter essa comunicação, Gi, não adianta fazer divulgação e testes. Eles não fazem. Eles não fazem. Eles se perdem demais, eles perdem o prazo, eles não prestam atenção nas datas. Se a gente pede, porque a gente manda nosso primeiro filtro são alguns arquivos, né? E aí ele não consegue mexer no sistema, aí ele vira tudo perdido, ele fala, ai, Cíntia, não fiz, tem outra forma da gente resolver isso, eu quero muito participar, essa vaga é para mim, eu estou muito feliz que você me ligou, mas não estou conseguindo fazer o que você está me pedindo, porque o meu computador isso, porque o meu computador... Ele começa a inventar um monte de historinha. Cíntia, mas olha só, o que você falou agora, gente, pausa aí, preste atenção, não, deixa eu só terminar do estado, Cíntia, eu preciso retomar o que você falou agora, que faz todo sentido. Vamos lá. Aguenta aí, gente. Vamos terminar com o estável, porque eu preciso entrar no que a Cíntia falou agora. Para quem é um candidato mais estável, nós precisamos fazer o quê? Uma arte de cores mais pastéis, de repente tons pastéis, né? Tons de calma, tons que flui, assim, né? Uma calmaria. Então, de repente, falar mais sobre assim, acolhimento, família, união, segurança, estabilidade, porque o estável precisa se sentir seguro e ele precisa ser aceito, ele precisa estar envolvido, né? Integrado, né? Ele tem que estar integrado. Integrado, então são palavras, planejamento, seriedade, serenidade. É importante, então, usar nesses folders, né, na sua chamada, textos que tenham esse tipo de palavras. E aí, o que a Cíntia tocou agora faz todo sentido, por quê? Será que eu tenho eu já estabeleci o tipo de processo seletivo? Uhum. Será que ele cabe para todo mundo? Não. E aí as empresas ingessam isso, né, Cíntia? Quer dizer, não, é assim que funciona, se quiser vai ter que se adequar. Porque se não se adequar, não está aqui para a empresa. E quantos candidatos maravilhosos a empresa pode estar perdendo? Por isso. Não é verdade, sim? Gente, isso aí é assim... A gente não tem mais um padrão. Hoje a gente faz tanto online quanto presencial. O pessoal mais influente, eles funcionam muito bem para presencial. Dinâmica é com eles mesmo. Aquela confusão, aquele negócio, aquele tumulto ali é com eles. Eles adoram, entendeu? Esse tipo de coisa. Você pega alguém da área da tecnologia, que é uma pessoa
que eu vou precisar, sim, de alguém que seja mais estável, vou precisar de uma pessoa que seja mais analítica, às vezes até um dominante, você leva ele para uma dinâmica, ele não vai sobressair na dinâmica. Ah, olha, eu gravei até um vídeo, gente, depois vocês voltam lá no meu canal, que eu gravei um vídeo justamente falando sobre a importância das dinâmicas no processo seletivo. Cada perfil vai reagir de uma forma. E eu vou entrar com a Cintia agora nas entrevistas, para vocês entenderem como cada um se comporta. E aí eu brinco sempre, Cíntia, às vezes, quando uma empresa já tem um padrão estabelecido de recrutamento, ela Engessado, né? engessado, é porque assim, ó, eu gosto assim, então eu vou fazer assim. Então, geralmente, quem criou aquela, né? Ou fica copiando das outras empresas sem entender qual que é o objetivo daquela atividade, daquela ação, ou daquele teste, gente, para fazer alguns testes que precisam ser feitos lá. Muitos só falam, a empresa tal faz, eu vou copiar. Mas para qual objetivo? Para quê? Né? Porque sempre aconteceu assim, a gente precisa seguir isso. Pera lá, tá dando resultado? Continua, mas não tá dando? Eu acho que é uma hora de pensar e ir um pouquinho fora da caixa. Exatamente. E olha que interessante, né? Agora chegamos, conseguimos atrair, né, os candidatos e vamos supor que a gente precisa de candidatos mais do perfil predominante, né, dominante. Então, a gente precisa entender, né, Cíntia, como eles se comportam na entrevista. Geralmente, os dominantes, vou falar aqui algumas coisinhas que eu anotei, eles são mais o quê? Objetivos. Ah, você já postou? Já. Sim, né? E assim, com o corpo mais para frente, né? Mais altivos, assim, imponentes, porque eles são dominantes, né? São deuses. São deuses, né? Mas a gente perceba que é deles, tá? A gente vai falar sobre cada predominância aqui, é do estilo da pessoa. Geralmente, eles não vão se atentar para os detalhes. Ai, para lá, foi que ano? Ah, sei lá, foi alguns anos atrás que eu fiz isso. Não vão se atentar a detalhes. Eles vão falar, eles vão adorar falar do que eles já fizeram, né? De uma forma mais rápida. Olha, já fiz isso, fiz o curso tal, já fui promovido assim. Eles vão gostar de falar sobre eles, né, Cíntia? Falar do que vai fazer, tá? Eles já se colocam na função. Eles são muito assim. É bem difícil escolher o perfil dominante, porque eles são muito persuasivos, tá? São bem persuasivos. Então, ele já se coloca na função. Ah, se eu tiver essa vaga, eu vou fazer assim, vou fazer assado. É assim que ele se posiciona. Exatamente. E às vezes, dependendo se tiver muito dominante, pode até parecer um pouquinho mais agressivos. E assim, ó, deixa eu ver o horário aqui, né? Esse negócio de entrevista não vai terminar, não? Eles podem parecer um pouco impacientes também com a entrevista, né? Então, gente, não julgue, porque ainda, cuidado, você que está recrutando, que você está fazendo o processo, né, das entrevistas, você tem o seu perfil, você vai identificar com os candidatos que têm um perfil mais parecido que o seu. E aí, se você pega um perfil totalmente oposto, um perfil bem diferente, cuidado para que você não comece a julgá-lo. E falar, não gostei dele, alguma coisa nele não está legal. Mas lembre-se do seguinte, o que o cargo exige? Qual é o tipo de comportamento que o cargo precisa? Essa semana a gente foi fazer uma entrevista, a gente foi fazer um processo seletivo. Eu não participo de todas, junto com o dono da empresa, mas algumas são necessárias que eu vá. Os cargos de gestão, geralmente, eu acompanho, entendeu? E você falou exatamente uma fala de uma das gestoras, quando ela foi analisar as candidatas. Ela virou e falou assim, nossa, mas ela fala muito rápido. Ela fala muito rápido. Gente, como ela é rápida, ela fala muito rápido, não sei se isso vai ser bom. Aí, terminamos de avaliar, ela pediu minha opinião. E exatamente aquela pessoa que falou muito rápido, ela já começou a julgar. Eu gostei dela, mas o fato dela falar rápido me incomodou. Aí eu falei assim, tá, vamos pensar no cargo? Qual que é a vaga que você quer que ela ocupe? Quais são as funções que você quer que ela ocupe? Você acha mesmo que ela tem tempo para ficar sendo devagar, para ficar sendo lenta nessa função que ela vai ocupar? A gente precisa pensar no quê? Quando ela foi muito rápida, ela foi objetiva, rápida, porém objetiva? Ou ela foi rápida, mas ela foi prolixa? Ou ela falou coisa que não devia? A gente precisa avaliar isso. Exatamente, exatamente.
Olha que Então, interessante. esse comportamento para o cargo não é ruim, não pesa quanto ponto negativo. Para aquele cargo, não. Mas para um outro cargo, pode ser que pesaria. Olha, gente, tá vendo como é importante a gente entender sobre comportamentos, porque, gente, tem aí pesquisas, dá o Google aí que vocês vão achar que a maioria das pessoas que são contratadas, né, os funcionários, depois eles são demitidos não pela parte técnica, e sim pelo Pelo comportamento. comportamento. Por quê? Porque a empresa não mapeou o comportamento do cargo antes. E aí a pessoa é muito lenta, um exemplo, a pessoa é muito regrada, precisa de regras o tempo todo, e aquele cargo não pode ficar lidando com regras o tempo todo. Enfim, olha a confusão que isso dá. Então, por isso que o mapeamento comportamental é muito importante. Agora, como a Cíntia falou, fala muito rápido. Qual é o perfil, Cíntia, que geralmente Dominante. o dominante e o E o influente? influente. Esses dois perfis, eles são mais rápidos, mais dinâmicos. Ó, pá, pá, pá. Só que o influente, gente, ele vai ter mais sorrisos. Ele vai entrar, oi, tudo bem? Como é que vocês estão? E ele vai falar. Ele gosta muito de falar. Ele tem uma oralidade boa, É. né? Ele conversa. Gi, eu tenho outra história para contar do Não influente. conta, aproveita. Essa é muito legal. A gente foi fazer uma vaga para administrativo financeiro. Entendeu? Administrativo financeiro. A dona da empresa, a gestora da empresa, era uma pessoa muito, assim, muito animada. Ela queria um ambiente harmonioso, entendeu? E ela pediu uma pessoa para analista administrativo financeiro. E a gente levou as candidatas. 3 candidatas sobressaíram super bem, né? E uma muito técnica, mas ela tinha um comportamento influente muito parecido com a gestora. Isso me preocupou. Mas como ela fez muito bem todos os testes, eu vou levar ela, né? E ela foi a primeira a chegar, né? Então, como primeira a chegar, ela foi a primeira a ir para a entrevista, né? E aí chegou na entrevista e ela toda sorrisos, né? Qual que é seu nome? Ai, meu nome é esse. Ai, tô muito feliz de estar aqui, muito obrigada, entendeu? E não sei o quê, e toda se abrindo, né? E aí a mulher já começou, a gestora já começou a falar com ela, as duas pareciam amigas de infância. As duas pareciam amigas de infância. Começaram a conversar. E você sabe aonde que ela conseguiu a vaga? Na hora que a gestora perguntou para ela: o que que os seus colegas falariam sobre você? O que você é? Se eu te perguntasse para os seus colegas, o que que eles falariam sobre você? Ela virou e falou assim: que eu sou chata. Eles falariam que eu sou chata, que eu sou insuportável, que eles não me suportam. Aí a gestora falou: sério? Ela, kkk, os meus também iam dizer que eu sou chata. Que Gente, legal! parecia conversa de comadre. Parecia conversa de comadre. Eu falei, gente do céu, o que é que tá acontecendo? Eu fiquei meio assim, né? Falei assim, isso é bom ou é ruim, né? Aí elas começaram a explicar a questão da chatice. Para o pessoal não achar que isso é ruim, eu vou explicar, tá? Ela virou e falou assim, gente, chata é um ponto de vista. O fato de eu ser chata, para algumas pessoas, é que eu sou muito organizada. Eu sou uma pessoa animada dentro da empresa, mas eu sou extremamente organizada. Eu sou extremamente comprometida. Eu sou focada nas regras. Apesar de ser chata, eu falo mesmo quando as coisas não estão da forma que eu preciso que esteja para que funcione o meu trabalho. Então, quem é o oposto de mim vai achar que aquele meu comportamento é chatice. E eu, quando vejo uma pessoa muito desorganizada, uma pessoa que não é focada nas rotinas, que não é focada na... O que eu penso daquela pessoa? Que ela também é chata. Então, a chatice nessa questão é um ponto de vista. O que eu penso do outro é um julgamento meu. Mas depende para quê? Para que eu preciso de saber o que o outro é ou não? Faz sentido para o cargo? Vai ajudar? Então, a gente tem muito essa mania de julgar. Para finalizar, quem é que conseguiu a vaga? Ela conseguiu a vaga. Mas o que foi pior, sabe o que foi? É que a gestora não quis ouvir as outras candidatas. Se identificou demais, Falou, né? Era um espelho ela, ali. sim, ela falou, Cíntia, eu adorei a fulana, eu vou ficar com ela, eu preciso maximizar o meu tempo, então não adianta eu escutar as outras, porque eu já gostei muito dela, eu vou ficar com ela. Entendeu? As outras candidatas ficaram
frustradas, né? Porque foram lá para fazer a entrevista. E uma delas me pediu o feedback. Poxa, se eu fiz alguma coisa errada, eu cheguei no horário, eu estava apresentável, me preparei, fiz os testes, eu fui muito bem nessa fase, você me deu o feedback. O que eu fiz errado que ela não quis nem me ouvir? Para tranquilizar ela, eu virei para ela e falei, você não fez nada errado. Mas que para essa função, para esse cargo, aquele comportamento foi mais adequado para o feed da empresa, para a cultura da empresa. Não é com você. Exatamente, gente. Cultura da empresa. Tem gente que quer colocar assim, olha, todo vendedor é igual em qualquer empresa. Mas gente, dependendo da cultura da empresa, tem que ter um vendedor mais acirrado, um vendedor mais tranquilo, um vendedor... Depende da cultura, gente. A gente não pode colocar todos numa caixinha. Numa caixinha. E foi exatamente o que eu falei para ela. Para essa empresa, a fulana foi melhor. Para essa empresa, foi mais adequada. Então, quer dizer que você não é, que você é inadequada. Entendeu? A gente vai encontrar algo que combine mais com o seu estilo, com o seu comportamento. Mas para essa empresa, ela se saiu melhor. Pois é. É interessante, né? É muito legal a gente ver quando dá, né? Falar, uau, bem parecida comigo. Ainda bem que para o cargo precisava daquele tipo de comportamento. Porque o que acontece, Cintia? Vamos pegar esse exemplo que você deu agora. Conversa de comadre, se adoram, conversam pra caramba, mas o cargo não exige nada daquilo que a pessoa tá ali, né, no comportamento dela. Aí contrata porque, bateu o santo, né, como as pessoas falam, bateu, contrata, aí vai pro cargo e aí é horrível, daí, você me enganou! No processo seletivo, na entrevista, ela falou tudo que eu precisava ouvir. Mas é porque quem estava errado era quem estava entrevistando, porque não pensou no cargo, sim pensou assim, nossa, como ela é parecida comigo, nossa, a gente gosta das mesmas coisas, a gente fala da mesma forma. E aí, é um perigo também, né? Isso é um perigo. Por isso que tem o tempo todo. Não, mas o cargo exige isso, o cargo precisa disso, o cargo requer isso. Para que eu não me envolva. Cuidado para você não se envolver, né, pelo seu estilo. Eu, Gisele, né, adoro falar, adoro uma comunicação, adoro, né, pegar assim, eu gosto disso. Aí o cargo precisa disso? Não. E aí, eu contrato uma pessoa igual a mim. Aí eu ferro com a empresa, gente, né? Esse cuidado que a gente tem que ter. E aí, o influente, né? Voltando aqui, gente, olha, ele pode esquecer o currículo. Era para trazer isso, esqueci, né, Cíntia? Gente, mas, pera lá, tava aqui na minha bolsa. É toda atrapalhada. Entende, tá, gente? A gente tá aqui generalizando. Não, mas é verdade. Mas tem verdade que esquecer a coisa de uma hora ali com o candidato porque ele não levou. Né? Então, aí você, mas eu tinha pedido para você trazer. Pediu? Meu Deus, daí? Aí fica desesperado. Então, assim, é um tipo de perfil que você já tem que estar preparado para isso. Vai julgar? Não, gente, não pode julgar. A gente tem que entender qual que é o tipo. Pode estar muito no excesso, dá para ser trabalhado depois, né? Mas olha só, ele tem que ser muito positivo também, influente. Porque eu sou assim, eu sou assado. Fala muitas coisas positivas sobre ele, sobre feitos. E olha, pode até aumentar algumas coisas, né, Cíntia? Vai aumentar algumas histórias, aumentar algumas coisinhas, porque é do influente, tá? Ele vai, não estamos, mais uma vez, não vamos generalizar. A gente tá pegando aqui, né, um perfil no seu excesso. Que é muito intenso, né? É muito intenso, é enérgico, assim, tudo bem, né? E cumprimenta todo mundo, e fala com todo mundo. É muito sorriso, é muito dado, é muito gracioso. E aí, cuidado para você não se encantar por esse candidato, supondo que não é para vaga. A gente tende, né, a se encantar. Um outro perfil interessante que a gente tem que saber lidar na hora das entrevistas é com o perfil estável. Gente, o estável, ele tende a ser muito inseguro, né, a ser mais tímido. Então, você que está entrevistando precisa ajudá-lo a falar mais. Não é verdade, Cíntia? A gente tem que Exatamente. Fale mais um pouquinho mais. Ele fala, mas fica assim, será que eu estou atrapalhando? Será que eu estou falando muito? Ele fica um pouco confuso. Por isso que o entrevistador, ele precisa ajudar o estável a se expor mais, a falar mais. Estável sempre tem um mais. Olha, eu sou muito bom nessa função, mas, né, ele sempre tem um mais. O estável, ele realmente ele demonstra essa insegurança. No meu trabalho de orientação profissional, geralmente os perfis que eu mais faço orientação são os perfis estáveis. Olha só.
E é um São dos os perfis que mais existem na população, são os e são estáveis. os mais necessários nas empresas. Mais Gente, não seria de necessários. nós se não fosse eles. Exatamente. Eles economizam nas experiências, sabe? E fala um pouco, Exatamente. eu já fiz isso, mas ele já fez 300 mil coisas mais e ele não fala, tá? Ele não vai expressar tudo. Mas é um perfil assim, olha, assim, agradável, né? A pessoa chega um pouquinho tímida, não se aparece, mas também não é aquela reclusa demais. Mas você tem que estar, mas é inseguro. Ah, eu acho que não vai dar para mim não, né? Se não tomar cuidado, ele vai focar um pouquinho nas partes negativas dele, né? Sentir pela Isso mesmo, ele vai insegurança. focar nas partes negativas. Você falou tudo. Ele chega, ele tem essa insegurança tão forte nele que ele começa a duvidar de que ele tá no, tipo assim, que ele é capaz de atender aquela vaga. E ele demonstra isso. Demonstra. Ele demonstra isso, entendeu? Por isso, gente, ó, se você é estável, Cíntia vai te ajudar aí. É Cíntia, isso mesmo. precisa. E a Cíntia realmente tem um programa muito legal que ela dá todo, né? Assim, a capacitação aí para as pessoas passarem também pelos processos seletivos, né? Porque É, muita gente boa, só que ela infelizmente não consegue se apresentar, se mostrar, falar de uma forma, né, que o recrutador precisa ouvir, né? Então a Cíntia ela faz um trabalho belíssimo, tanto das habilidades técnicas para que você entenda o que você precisa ter e das habilidades comportamentais. E por último, e não menos importante, vamos entrevistar um analítico. Gente, se prepare. Um analítico, ele tende assim, ele tem muita dificuldade na hora da entrevista, né? Ele tende a ter muita dificuldade. Ele é uma pessoa muito mais introspectiva, introvertida. Então, geralmente, ele pode responder assim, sim, uhum, não, não. aham, sim, Não sorri, não tem expressão não nenhuma. tem pressão, é sério. Aí você não tá sabendo se você tá. Aí, Agradando, não. aquela leitura corporal, você tá. E aí, o que será que ele tá achando, né? A gente não consegue Não, e você ter. tem que perguntar para ele: você tem interesse na vaga? Você quer mesmo essa vaga? Porque dá tudo a entender que ele não quer. E às vezes você vai ver, ó, suando e assim, ó, Uhum. apertando as mãos, né? Sério, assim, mas você vê que, gente, ele tá ali, coitado, dá até dó, gente, de entrevistar, né? Porque ele quer muita vaga, mas ele não consegue demonstrar, porque é uma dificuldade para este perfil. Por isso que, olha, se você está na área, né, aí oposta, você que está entrevistando, entenda, gente, que tadinho, eles têm dificuldade para falar com outras pessoas, né? Ainda mais pessoas estranhas. Ainda mais para que está concorrendo a uma vaga, é muita pressão, é muito ali, desafiador para ele nisso. Então, tenha empatia por esse candidato, sabe? Agora, se é para uma vaga totalmente oposta dele, ok, não vai ser para vaga. Mas aí é que tá, assim, às vezes a gente precisa de uma pessoa centrada, quieta. Às vezes ela tem que trabalhar num cantinho ali, sem conversar com ninguém, só ali no sistema ela, sistema ela. Por que que você vai querer uma pessoa falante, gente, na entrevista? Não precisa. Não Precisa, precisa. né? Então, Isso já aconteceu também de vaga, da gente fechar a vaga, do gestor. Fica fácil, nossa, mas ele é tão quietinho. Nossa, mas eu não sei, eu queria mais dele. Eu não entendo. Falei, essa é a pessoa que você precisa. Para a vaga que você precisa, é ela. Eu, enquanto gestora, enquanto ali consultora, né, mentora da empresa, eu preciso mostrar para o gestor que aquele perfil é o ideal para aquele cargo. Porque senão, geralmente as empresas não querem contratar, porque eles ficam, nossa, mas ele parece que nem quer a vaga, você viu? Quase não falou, quase não. Eu não consigo, eu não consegui ver ânimo. Ele faz, eu não consegui ver ânimo de que ele quer realmente o emprego. Gente, ele não vai ter ânimo de que ele quer o emprego. Não vai! Mas ele vai fazer a função. E a gente, enquanto RHF, a gente acompanha o candidato pelos primeiros 24 dias, tanto a empresa quanto o candidato. Por quê? Porque a gente tem uma garantia. E essa garantia, ela só é dada para a empresa para substituir a vaga, caso não foi feito o que foi combinado.
Entendi. Aliás, caso que foi feito, que foi combinado. Foi combinado que ele ia ter isso, está tudo certo. Então, tá tudo combinado? Tá tudo combinado. O que foi combinado não sai caro nem barato. Mas não, o candidato entrou, não teve orientação da empresa. E aí a empresa depois vem e fala que não quer mais candidato, que eu tenho que repor? Não, eu tenho que acompanhar, né? E aí, nesse acompanhamento, Gi, que a gente identifica que o gestor vira e fala, Cíntia, que beleza que eu contratei esse cara. Olha. Meu Deus, eu fiquei com medo de contratar. Eu achava que não ia dar certo, mas, menina, olha, o que colocar na mão dele, ele resolve. Ele entrega, né, Cíntia? Ele Isso entrega. que é legal. Por isso, pessoal, que a gente quis trazer a Cíntia, que é uma expert nessa área, né, para você entender se você trabalha, então, com recrutamento e seleção, se você é responsável por fazer as entrevistas, entenda como o comportamento é importante nessa jornada. Nós falamos aqui um pouquinho sobre a retenção, sobre a atração, né, dos candidatos. Falamos um pouquinho, algumas dicas sobre, na hora da entrevista, o que você observar. E, especialmente, antes de tudo isso, é mapear o comportamento do cargo, mapear as habilidades técnicas daquele cargo, para que facilite o seu processo. Mais uma vez, a gente tende a gostar de quem é mais parecido da gente. A gente tende a julgar um pouquinho as pessoas mais diferentes da gente. Lembre-se de focar no cargo. Ele que é a estrela, é o cargo. Ele que manda. O cargo precisa. E a gente tem que estar bem neutra, entender o que vai. Olha, provavelmente, então, um exemplo. Quando a gente vai entrevistar muitos analíticos, eu já me, assim, quando eu fazia essa parte, eu já não faço mais. Mas eu já me preparava, porque eu ia ter que forçar, sabe, ajudá-los a falar mais. E o currículo é impecável, né, Cintia? O currículo de um analítico? Todas as datas. Ele sabe tudo. Qualquer coisa que você perguntar, ele sabe o dia, a hora, o mês. E às vezes, olha que interessante, um dominante vai colocar tudo e mais um pouco, um dominante influente no seu currículo. O analítico, ele fez 300 coisas mais e não coloca no currículo. Que ele, eu achei que não fosse importante falar disso daí. Eu achei que... É muito importante, eles não colocam, eles colocam só aquilo que eles acham. Pessoas são diferentes, tá? Comportamentos são diferentes. Como a gente quer ter uma assertividade, a gente precisa. Cíntia, para a gente começar a finalizar aqui, obrigado pelas histórias, as experiências, né, que você já passou aí com seus gestores. Fale para o pessoal, então, essa importância, como que, quando você levou toda essa bagagem do comportamento, porque antes era mais voltado para a parte técnica que você fazia lá antigamente, lá no início, eu lembro que você era mais voltada para a parte técnica das coisas. Quando entrou a parte comportamental, o que aconteceu com a sua empresa? Assim, que depois você vem num crescimento exponencial. O que fez de diferente para a sua área de atuação, para suas mentorias? O que te ajudou, Cíntia? O principal que a gente pergunta para as empresas é por que você está mandando embora? Por que você está demitindo? E a gente está cansado de saber que quem demite o funcionário é o comportamento. É o comportamento, entendeu? Então, assim, a gente sugeriu que as empresas fizessem essa entrevista de desligamento, né, desses candidatos, exatamente para entender o que estava pegando, né? E a partir daí a gente percebeu que não adianta a gente trabalhar na hora de fazer essa triagem, na hora de traçar esse perfil, não pensar nesse comportamento. E não é só no comportamento do candidato, é no comportamento do gestor, no comportamento do líder direto, no comportamento da empresa, Nossa, na hora isso dá muito assunto para manga. Eu vou ter que te convidar de novo, Cíntia, para a gente falar depois. Assunto. Sabe por quê? Porque, gente, depois ainda que agora o candidato entrou, tem a parte do onboarding. Que tem um vídeo no meu canal falando sobre o onboarding. Né? Como receber agora esse colaborador na empresa. Assistam lá, mas depois eu vou chamar a Cíntia para a gente falar agora dentro da organização. O candidato entrou, e aí o que ele, né, o colaborador, agora virou um colaborador. O que ele enfrenta dentro da empresa, né? Às vezes é uma selva, né, Cíntia? Exatamente. E o colaborador quer sair correndo. Corre, meu filho. E aí a empresa não retém. Quando ela não retém, o que acontece? Custo. Isso é custo. Sai do bolso da empresa, tanto o financeiro ali, o dinheiro que tem que estar contratando e demitindo, mas porque não foca no que realmente precisa, que é o quê?
a tarefa, a função, o cargo, qual que é o prejuízo que não ter aquele funcionário está trazendo para a empresa. Pois é. Tá vendo, gente, que tem muito assunto para a gente conversar, tem muita coisa. É assim, não dá para a gente só ficar se atentar a uma partezinha de um processo. A gente tem que ver ele como um todo. Começou aqui, vai terminar aqui. Tá tudo alinhado, tá tudo ajustado. Pelo menos estamos ali diminuindo todos os danos possíveis que poderá ser causado. Como é que está? Quem nunca aí já viu em alguma área que o candidato não para? O colaborador não para, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Isso é muito complicado, mas Cíntia, eu vou te convidar depois para você novamente conversar comigo. Claro, na hora que você precisar, estou à disposição. Exatamente. E aqui no meu canal tem muitos profissionais que trabalham nessa área, que sabe, querem, é legal eles se inspirarem em você, que é possível, né, Cíntia? E eu lembro que você já me contou o quão grande foi a assertividade quando você começou a unir tudo isso, né? Vendo toda essa parte do começo e meio e fim, como fez diferença na sua carreira, como está fazendo diferença para os seus mentorados, né? E é legal que a Cíntia também ajuda muitas empresas. Tem empresas que não contrata, não terceiriza uma empresa para recrutamento e seleção. Então, a Cíntia vai lá, vai dar toda a sua consultoria para essas empresas, né? RH interno, como ele preparar, como ele organizar, quais as perguntas, o porquê dessas perguntas, o que ele precisa ver de forma comportamental, né? Quando ele vai fazer Exatamente. E isso é muito legal, esse trabalho. Se você está querendo entrar nesse trabalho que a Cíntia já exerce, né? Então, fica ligado que o comportamento é um grande pilar para isso tudo, né? Cíntia, muito, muito, muito obrigada pela sua disposição, tá aqui passando o seu conhecimento para a gente. Obrigada de coração. E aí a gente se vê então no próximo vídeo aí que a gente vai fazer ainda, Cíntia. Muito obrigada mesmo, tá? Um super beijo para você. Adorei a conversa. Eu espero ter contribuído aí. Eu só quero deixar um recadinho final da orientação profissional. Muita gente acredita, quando eles me procuram para fazer orientação profissional, que eu vou ajudá-los a passar na entrevista, que eu vou ajudar ele a passar. E ele vai conseguir passar. Não é isso. A primeira coisa que a gente faz é escutar esse candidato e traçar o perfil comportamental dele. Para quê? Para a gente descobrir quais são essas forças, trabalhar em cima dessas forças, valorizando e minimizando as fraquezas. Então, a gente vai trazer segurança para esse candidato, para que ele consiga realmente mostrar quem ele é. Então, não é inventar, não é mentir, não é virar uma outra pessoa só para passar. Só para passar. Não é isso a ideia, não. Tá, gente? E aí, não, agora sim, você entrou nesse assunto rapidinho aqui, gente. E quantos candidatos que estavam querendo prestar para uma vaga desistiram depois da vaga, né, Cíntia? Por entender sobre ele, né? Ah, então, olha, não é para mim, é por isso que eu não tô aqui, por isso que eu não tô acertando, por isso que não tá dando certo. Agora eu entendi. É exatamente isso. É trazer para consciência. Trazer para consciência. Cara, vamos lá. Se você precisa de trabalhar porque você precisa de dinheiro, existem milhões de formas de conseguir dinheiro. Entendeu? Então não tem nada a ver, não é dinheiro. Porque se fosse dinheiro, existe prostituição, existe coisas ilícitas. Sério, gente, vamos pensar de verdade. Dinheiro você consegue de várias formas, lícitas ou ilícitas. Então não é dinheiro. Tem a ver com seus valores, tem a ver com seus comportamentos, tem a ver com o seu direcionamento. Não é só dinheiro. Exatamente. E a gente depois, olha, vamos marcar depois um outro vídeo para entrar também nessa seara, que é muito interessante. Tá vendo você profissional? Quantos detalhes que você precisa estar atento para que você consiga fazer, né, a melhor atração, melhor selecionar um candidato, perder menos tempo, gente, porque a gente sabe que um processo seletivo, às vezes ele tem que ser muito demorado, desgastante, né? Então a gente quer ajudar você a minimizar tudo isso. Então, até mais, obrigada por vocês estarem aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande beijo para vocês. Tchau, gente. Obrigada, foi um prazer, Gi. Muito obrigada. Obrigada, Cíntia.